Vamos começar, Charles? Vamos, agora. Então, boa tarde a todo mundo. Vamos começar nosso GE Online. E esse GE ele vai ser apresentado pelo Charles, que ele é um monitor de bioquímica. Nós vamos falar sobre um assunto importante na matéria, que é a frutose 2,3-bifosfato, que ela é importante em alguns processos dentro da célula, tá certo? Então, Charles, você pode começar à medida que você precisar. Que os slides sejam passados, você me avisa e eu passo o slide. Ok. Pode começar, né? Pode começar. Então, boa tarde, pessoal. Aqui, como já disse, eu sou o Charles, sou monitor da disciplina. E hoje a gente vai falar a respeito de um tema muito interessante. Por favor, vamos passar para o caso clínico. É que eu já passei. Pode passar. Deixa eu ver só. Pronto. Ele está meio lento. Espera um pouquinho. Pronto. Então, vamos começar com o caso clínico aqui. ERR, masculino, 32 anos, morador da cidade do Rio de Janeiro, Brasil. Previamente sem histórico de doença, recentemente realizou uma viagem para La Paz, o qual é 3.660 metros acima do nível do mar, na Bolívia. Logo no primeiro dia, relatou estar com dificuldade respiratória, com náuseas, fadiga e tontura. Ao procurar no hospital local, foi diagnosticado com o mal das montanhas aguda. Foi tratado com administração de oxigênio e acetazolamida, 250 mg, 12 em 12 horas. Após o quinto dia, o tratamento foi suspenso e o paciente relatou o desaparecimento dos sintomas. Bom, a gente vai começar aqui falando um pouquinho como que, nesse caso aqui, a gente pode relacionar a matéria vista até então, durante a aula teórica, com esse caso, que é muito interessante. A gente vai lembrar vai falar um pouco acerca da relação da via glicolítica na hemácia, nesse caso, do transporte de oxigênio, e a aclimatação. Pode passar. Um pouquinho lento. Pronto. Agora a gente vê o seguinte, duas imagens aqui muito interessantes. A gente vai correlacionar para dar uma introdução ao assunto, a altitude e a aclimatação, que a gente vai ver ao longo dessa apresentação. Primeiro, na imagem da esquerda, da pressão parcial de oxigênio, a gente vê um gráfico muito interessante acerca da pressão, que está vertical, e a altitude horizontal. E à medida que se aumenta a altitude, a pressão, evidentemente, pelo gráfico, diminui. O que corrobora, a gente vai entender daqui a pouco, para correlacionando com o caso clínico e com o histórico do indivíduo, com a dificuldade respiratória, com alguns fenômenos que podem ocorrer nesse caso. Só alguns dados aqui, na imagem da direita, a gente observa que a altitude, conforme a altitude que a gente vai, a gente tem condições de semanas de aclimatação. Isso varia dependendo da pessoa, dependendo de cada organismo, certo? Previamente, enfim. Mas isso varia muito, não é uma regra, porém tem aqui mais ou menos uma média. A cada, por exemplo, 2.000 a 3.000 metros, 2 semanas para aclimatação, ou seja, para se está ambientalizado naquele local. Certo? Só uma prévia. Agora, no próximo slide, nós vamos entender um pouquinho acerca das hemácias. As hemácias, como a gente viu na histologia, são células anucleadas, reticulócitos, enfim, a sua maturação, de modo que a célula magistralmente suprime a mitocôndria, por consequência, evidentemente, eliminando a respiração celular, a realização do ciclo de Krebs, fosforilação oxidativa, nas quais seriam importantes para a célula,
e uma questão interessante aí nessa supressão, né, de não ter esses ciclos, que serão estudados posteriormente na aula teórica, fazendo com que elas não mais consumam oxigênio e passam exclusivamente, praticamente, né, a função de transporte de oxigênio por via da hemoglobina. Essa imagem à direita, a gente tem uma representação esquemática, né, um desenho da hemácia e um aumento, mostrando aqui a hemoglobina de forma esquemática. Agora, agora nós vamos ver no próximo slide, né? A questão da hemoglobina e o transporte de O2. Lembrando aqui na figura à direita, nós temos aqui uma representação estrutural da molécula e o seu anel tetrapirrótico, né? A gente vê os nitrogênios aqui, os anéis tetrapirróticos e o ferro alocado no meio, né? Digamos assim. E a gente vê que a ligação é uma ligação cooperativa, de modo a gente observar que esse oxigênio, o oxigênio vai se ligar cooperativamente e, em especial, de modo prático, né, no grupamento M. E só um adendo aqui, é muito interessante se estudar acerca do grupamento M, que a matéria, provavelmente, na aula teórica, do ciclo de Krebs, na sua formação, né, a gente vai ver que esse grupamento ele depende de um substrato lá do ciclo de Krebs, que é o succinil-CoA, e a glicina, que tem toda uma via, evidentemente, para a sua formação. De modo a gente ter a 4 anéis tetrapirróticos, corroborando assim para a ligação. Agora, a gente vai chegar num ponto importante da aula e que a gente vai correlacionar com a matéria vista até o momento. Que é a matéria vista. Agora a gente vai correlacionar um ponto importante, que é a via glicolítica anaeróbia. E na hemácia, tem esse nome, né? Eden-Meyerhoff, que vão gerar basicamente três coisas, né? Primeiro, o NADH, que é o NAD oxidado, o NAD reduzido, que vai ser um cofator da meta-hemoglobina redutase. O ATP, que é um nucleotídeo fosfato para energia, né? E o nosso objeto de interesse, que vamos correlacionar com o caso clínico, com a terapêutica, que é o 2,3-difosfoglicerato, que ele é um regulador da função da hemoglobina. Lembrando a via glicolítica à direita, a gente observa a via, aqui à direita, superiormente a via das pentoses, que vai gerar o poder redutor, né, NADPH, que vai ser importante depois, que vai ser efetivamente preciso na aula. E agora, em específico, a gente vai ver como que é a formação, a partir de que é a formação do 2,3-difosfoglicerato. Tem um ciclo próprio para isso no próximo slide. É importante ressaltar, né, que aqui à esquerda a gente tem a molécula de 2,3-difosfoglicerato e à direita a gente tem um ciclo próprio, né, que é o ciclo de Rappaport, e a gente observa que é a partir de um substrato da glicólise, de modo que a partir do 1,3-difosfoglicerato ou difosfoglicerato, que a partir da enzima, por ação da enzima difosfoglicerato mutase, a gente vai ter uma translocação desse grupamento fosfato para a posição 2, gerando, né, sintetizando assim, o 2,3-difosfoglicerato. Vai ser importante, que a gente vai ver posteriormente aqui, para a regulação do oxigênio. E, já adiantando a sua degradação, vai ser pela bifosfoglicerato fosfatase. Lembrando que
a partir da ação da enzima aldolase, lá na frutose 1,3, perdão, a partir dessa ação, a via vai ser dupla, certo? A via sendo dupla, por isso que a gente tem, olhando ao lado, na imagem à direita, 2 ATPs, e aqui vão sair lá da BPGP, que é a bifosfato 2,3, né, no caso, a bifosfoglicerato fosfatase, a saída de 2 fosfatos. Observamos bem. Por isso que a gente tem a saída de 2. Lembrando que a via é dupla. Vai caminhar em duplicidade. Certo? Esclarecido esse ponto, agora a gente vai partir para um ponto importante, um ponto que vai chegar, né? O que, afinal, o 2,3 de fosfoglicerato, ou bifosfoglicerato, faz. Próximo slide. Isso. Então, a ação dele, na imagem à direita, a gente tem, evidentemente, evidenciado aí, a ligação do oxigênio com o ferro no seu sítio. O 2,3 de fosfoglicerato, ele vai provocar, evidentemente, uma mudança conformacional, como é evidenciado, certo? Porém, essa alteração se baseia, evidentemente, no equilíbrio de Donan, né? Mesmo o número de cargas positivas tem que ser o mesmo número de cargas negativas, certo? Gerando o efeito de Bohr, que é o estímulo à dissociação entre oxigênio e hemoglobina. Lembrando, que pode parecer um pouco confuso, que esse estímulo à dissociação, ele geralmente se dá com efetividade a nível periférico, do sangue periférico, e acontece evidentemente o contrário quando a gente tem lá no alvéolo, na circulação pulmonar, esse substrato em sua concentração, ele vai estimular o contrário, né, a ligação com o oxigênio, correto? Lembrando da circulação pulmonar, a gente tem cavo inferior, cavo superior, átrio direito, ventrículo direito. Aí a gente vai para a artéria pulmonar, que ela vai se bifurcar e fazer a circulação pulmonar, retornando pelas veias pulmonares, no ventrículo esquerdo e átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, aorta e o resto do corpo, evidentemente. De modo que esse, sim, é a ação do 2,3 fosfoglicerato. No próximo slide, a gente vai observar quais os dois, né, principais, os de essência, para regulação. E para isso existe um fluxograma. De modo a gente começar pelo lado direito, pela hipóxia, certo? A redução da concentração de oxigênio no sangue. O que acontece? O indivíduo, a partir da hipóxia, ele vai ter uma diminuição do 2,3 de fosfoglicerato livre, certo? De modo que esse 2,3 de fosfoglicerato, ele, em condições normais, ele se baseia aí, quantitativamente em 2 milimol por litro de sangue. Havendo essa redução, a gente vai ter uma redução da inibição da mutase, lembrando, de fosfoglicerato mutase é a que promove a síntese do 2,3 de fosfoglicerato, ocorrendo, por consequência, a maior síntese desse produto e aumentando a concentração desse produto na circulação. Por outro lado, e corroborando para isso, quando a gente tem um pH mais elevado, básico, lembrando, o pH sanguíneo normal varia de 7,35 a 7,45. De modo que a gente tem um pH intraeritrocitário, né, dentro da hemácia ou eritrócito, né, e a gente tem uma inibição da enzima que causa a degradação do 2,3 de fosfoglicerato, que é a de fosfoglicerato fosfatase, e uma ativação consequente pela ação do pH, pela elevação do pH, de fosfoglicerato mutase.
por consequência, seguindo a inibição que causa a decomposição, para ele voltar para a vida glicolítica da hemácia, a de fosfoglicerato, fosfatase, a gente tem uma decomposição menor do 2,3 de fosfoglicerato, até que, evidentemente, isso chegue a um equilíbrio, certo? E esse processo é o que acontece, geralmente, na aclimatação, que pode demorar. E no próximo slide, a gente vai ver muito expressivamente essa condição. Revendo aqui o gráfico, lembrando que quanto maior a altitude, menor a pressão de O2 para o indivíduo promover a sua respiração, para promover suas trocas gasosas. Lembrando, o oxigênio é importante para quê? Ele é o aceptor final de elétrons. A gente vai estudar isso lá na fosforilação oxidativa, posteriormente, obviamente. E aqui, lembrando do mal das montanhas agudas e aclimatação, a gente citou, lá no caso clínico, o indivíduo foi tratado com a cetazolamida. O que a cetazolamida faz? Ela inibe a anidrase carbônica. A anidrase carbônica, estudada no primeiro GE, com o professor Jair, a gente observa que com essa inibição, a gente tem a presença dela onde? No olho, por exemplo, é um medicamento para tratar o glaucoma, a gente tem no estômago, célula parietal, formação do ácido, né? E lá no rim, lá no néfron. E o que acontece? Com a inibição da anidrase carbônica, o indivíduo vai tender a secretar mais bicarbonato, gerando assim uma diminuição do pH sanguíneo, do pH do indivíduo, de forma que esse medicamento ele vai corroborar para a aclimatação desse indivíduo, certo? Outro lado que não foi citado aqui, mas é importante ressaltar, além dele corroborar, isso aqui é um diurético, né? Ele, evidentemente, vai diminuir a questão. Porque qual que é o problema também do mal das montanhas? Não só aqueles sintomas citados, porém, tem os sintomas que podem levar o indivíduo, evidentemente, à morte, que é o edema pulmonar e o edema cerebral, de modo que o indivíduo vai estar, diríamos assim, encharcado, no linguajar mais popular, né? Enfim, ele vai estar, e isso vai ser uma prevenção. Pode se associar também um corticoide, para diminuir o processo inflamatório. Outro ponto importante, que está no próximo slide, é acerca do 2,3 de fosfoglicerato e a via glicolítica. A gente observa, na revisão, né, evidentemente, feita, que o aumento do 2,3 de fosfoglicerato ele tem uma ação muito interessante na enzima hexoquinase. O que acontece com essa enzima? Ela catalisa a primeira reação da via glicolítica, de glicose, para a glicose 6-fosfato, às custas de um ATP. De modo que, catalisando, evidentemente, a gente vai bloquear a via. Porém, como a aclimatação é um processo longo, a aclimatação não é de um dia para o outro, evidentemente. Se a gente lembrar no protocolo de tratamento, já voltando para o tratamento, e vamos entrar aqui só para concluir o raciocínio, a gente vai observar que uma das principais condutas nesse indivíduo seria, evidentemente, ele descer dessa altitude, ficar fora dessa altitude, caso esses sintomas não passem. A terapêutica é essa, para não gerar mais danos, correto? Porém, para aclimatação, se ele se sentir mal, se sentir indisposto, como o caso clínico evidencia, pode-se administrar acetazolamida, oxigênio a baixo fluxo, um corticoide para evitar problemas inflamatórios, principalmente em órgãos altos. E retornando, evidentemente, ele vai bloquear, nessa questão da glicolítica, a hexoquinase. Porém, esse bloqueio, como descrito na literatura, não traz, pelo menos na literatura, na revisão, não traz nenhum malefício a longo prazo, porque até chegar à sua concentração de 5 milimol por litro,
Evidentemente, se tem um tempo, evidentemente, se consegue manter, né? De modo que a gente observa aí a importância do 2,3-difosfoglicerato e a sua correlação com a via glicolítica, de modo a relacionar a via glicolítica na hemácia, certo? Lembrando, a hemácia faz fermentação lática, não tem oxigênio, ela não dispõe de mitocôndria para o ciclo de Krebs, para fosforilação oxidativa, certo? Principalmente, né? E corroborando para essa regulação. É um ponto importante, né, de regulação, muito estudado, apesar, né, de na prática o indivíduo só vai fazer essa aclimatação há algum tempo. Exemplos, esse indivíduo que sobe a algum local, algumas seleções de futebol, quando vão jogar, geralmente chegam com um prazo maior, né, para se aclimatar, para se, evidentemente, se adaptarem ao clima e se aclimatarem. De modo que, por hoje, né, que a gente tinha para apresentar seria esse conteúdo. E, no mais, qualquer dúvida, estou à disposição agora. Então, muito bem. Então, assim, o que é importante a gente pensar nesse GE? Que um elemento da via glicolítica, quer dizer, um intermediário da via glicolítica, ele não é um intermediário único. Ele tem outras importâncias, como o 2,3-bifosfoglicerato. O 2,3-bifosfoglicerato, então, participa da regulação da hemoglobina na hemácia em relação à sua afinidade com o oxigênio. Uma coisa que a gente tem que lembrar que é o seguinte: o átomo de ferro, ele tem na camada dele 2 orbitais que não estão completamente preenchidos e vão ser preenchidos com os elétrons do oxigênio. Isso aumenta muito a afinidade do oxigênio com o átomo de ferro. Se você não tiver algo ali dentro que diminua essa afinidade, o que vai acontecer? O oxigênio ele não sai, ele fica preso ao ferro e ele não é transferido para os tecidos por conta de pressão. Lembra que a pressão no sangue ela tem que ficar maior que nos tecidos para poder ter a difusão de oxigênio. Tá certo? Alguém quer fazer algum questionamento? Você poderia voltar naquela parte da via glicolítica? Qual? Antes... Peraí que eu vejo eu não aqui lembro agora. direito. Tá, eu vejo aqui agora para você. Espera um pouquinho. É o slide número 6. Aqui, ó. Essa parte eu não consegui entender direito. Posso explicar, você? O que você não entendeu? Como é que fala? Como é que o difosfoglicerato é formado? Não entendi direito essa parte nenhuma. Posso explicar, professor? Pode falar. Então, passa o próximo slide, por favor. Não, mantém nesse. A gente tem que observar que a via glicolítica em si, né, a gente tem, a partir do gliceraldeído 3-fosfato, onde a gente vai ter uma redução, né, do NAD e NADH, a gente vai gerar um 3-bifosfoglicerato, certo? Gerando um 3-bifosfoglicerato, pela ação, lembra da setinha aqui, ó, pela ação da bifosfoglicerato mutase, certo? O que vai acontecer? Ele vai translocar esse grupamento fosfato para a posição 2. Então, é pela ação da enzima. Essa enzima que está aí, ó, a BPGM, bifosfoglicerato mutase. E isso tem um nome, que é o ciclo de Rapoport, né? Essa é a síntese. A degradação é pela bifosfoglicerato fosfatase, certo? É pelo intermediário da via glicolítica. Na verdade, aqui a gente tem duas vias que a gente pode sintetizar 2,3-bifosfoglicerato. A primeira via é quando você transforma de um 3-bifosfoglicerato a 3-fosfoglicerato e aí 2-fosfoglicerato.
Lembra que na passagem de 3-fosfoglicerato para 2-fosfoglicerato, a enzima tem no sítio catalítico dela um fosfato. E aí ela transfere o fosfato da enzima para a posição 2 e depois retira o fosfato da posição 3. Então você tem 3-fosfoglicerato e 2-fosfoglicerato, um intermediário que fica dentro da enzima, que é o 2,3-bifosfoglicerato. Essa é uma possibilidade de formação. Dentro da enzima, esse 2,3-bifosfoglicerato ele pode sair. O outro ciclo, ele parte a partir de 1,3-bifosfoglicerato, aonde a bifosfoglicerato mutase, que é a mesma enzima, que é a enzima semelhante que fez na outra via, só vai tirar da posição 1 e vai botar na posição 2. Isso. Formando o 2,3-bifosfoglicerato. Esse sai e faz o efeito. Quando o 2,3-bifosfoglicerato estiver em quantidade excessiva, aí você retira ele do meio por meio da fosfatase, quebrando o fosfato na posição 2, liberando 3-fosfoglicerato. Entendeu? Entendi. Só complementando, professor, lembrando a questão da via, porque aqui estão saindo 2 fosfatos, né? Porque, evidentemente, essa via aqui vai ser em duplicidade. Sim. Certo? Lembrando que tem 2 ATPs, né? 2 fosfatos. Mas a gente pode analisar isso aí de maneira individual. Mas o importante é que a gente tem duas possibilidades, uma presente na via, que é da fosfoglicerato mutase, aonde a enzima dá o fosfato para a posição 2 e o 2,3-bifosfoglicerato sai. E quando você retira o intermediário do meio, que é 1,3-bifosfoglicerato, e transforma ele diretamente em 2-fosfoglicerato. Isso. Então, você poderia mostrar também o outro slide? Para frente ou para trás? Para frente. Para frente. Esse aqui? Esse daí. Tá, isso que eu tô falando, que ele falou, ó. 1,3-bifosfoglicerato pela bifosfoglicerato mutase, retira o fosfato da posição 1 para a posição 2, formando 2,3-bifosfoglicerato. Esse sai e faz o efeito lá na hemácia. Regulador. Não, é porque eu queria saber o que é esse PGM. PGM? Aqui é BPGM. É bifosfoglicerato mutase. Sim, entendi. Entendeu? Muito bem. Mais alguém tem alguma dúvida? E aí? Eu gostaria de saber se essa aula vai ficar disponível no Facebook também ou... Vai ficar assim. Show, perfeito. Só isso bom? só. Que aí dá para vocês ótimo. assistirem mais vezes quando vocês quiserem. Show. Obrigada, Jair. Tudo bem? Então, obrigado, Charles, eu que agradeço. Pela apresentação. E com isso a gente encerra o nosso GE Online de Bioquímica 13. Grande abraço a todos e todo mundo se cuida ficando em casa. Abraço. Abraço.